Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. A partir de agora, através do estúdio Giro Mix, programa Linha Aberta. Apresentação: Vander Luiz e convidados com entrevistas e muita informação. Boa tarde, estamos iniciando mais uma edição do nosso Linha Aberta. Nesta segunda-feira, estamos começando aqui mais uma semana, 18 de maio de 2020. Estamos aí ainda no enfrentamento ao Covid-19, ao coronavírus, que infelizmente continua fazendo vítimas, e a gente está ainda torcendo que a gente tenha um acerto, né, entre os governadores, o presidente, que um novo ministro ou uma nova ministra da Saúde vai ser nomeada aí. Vamos ver o que a gente vai ter, e a gente espera que a gente possa continuar, né, e superar essa imensa dificuldade. Temos imagens lá da Praça da Matriz, a mostrada pra gente. Deixa eu pegar o boa tarde aqui do nosso Alain Vianney, que está... peraí, eu esqueci, eu tirei a máscara para abrir o programa, né? Porque a gente tá tudo com máscara aqui direitinho, e eu quero dizer que agora a gente tem máscara personalizada Giro Mix. Personalizada. E eu tirei para fazer o programa, eu tiro, é que a gente tem a distância, mas o Alain Vianney está com a máscara. Boa tarde, Alain Vianney, olha, muito simpática, boa tarde, né? E necessária a máscara Giro Mix. Foi um presente do nosso presidente Jair Ribeiro, né? Fazendo aqui um merchandise da nossa Giromix. E, acima de tudo, protegendo a nossa saúde, né, Vander? O mais importante. É isso aí. Eu tiro a máscara aqui na hora, mas eu coloquei um pouquinho, ó. E temos a máscara Giromix aqui. Só na hora do programa que a gente acaba tirando aqui a máscara. Tá? Obrigado, Jair. Alguns leitores, alguns ouvintes vão receber, Jair? Algumas máscaras? E eu ganhei essa máscara hoje do Jair, porque eu já tinha vindo com a minha azulzinha aqui, ó, entendeu? Eu tenho a verde também, né? A verde passa aqui, some tudo, né? Vou fazer uma do Corinthians pra você. Do Corinthians? O que eu vi uma foto do prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, ele tava com uma máscara do Botafogo, parece. Não vi essa foto? Parece. Vamos ver se tem. Temos fotos, né? Vários tipos, né? Tem bonitinhas de cachorrinho, de gatinho, né? Os caras agora a turma vai inovando, né, Vander? Vai inovando, mas só que depois para lavar, ô Jair, não é anticândida, né? Então, você não precisa colocar na cândida. Você com outras substâncias, água e sabão, passa o ferro, entendeu? Imagina o cara, faz tudo bonitinho aqui, amanhã eu apareço aqui já com a máscara metida na cândida lá. Não precisa ser na água sanitária. Nossa popular e querida cândida, você também pode fazer a limpeza com outros produtos. Alain, boa tarde, estamos iniciando aqui o nosso Linha Aberta. O povo já está com a gente aqui, Alain? Já tá as pessoas aqui online, né, participando. Vamos abrir aqui a nossa rede. Vocês que estão participando, mandem seus comentários, suas respostas, suas perguntas, né, indignações. A gente vai debater durante o nosso programa. Isso, as pessoas vão mandando aqui, deixa eu pegando boa tarde aqui. A Marília Olímpio, boa tarde a todos, vamos que vamos. O José Luiz de Souza, que foi gerente do Banco Itaú, chegava lá no Banco Itaú e falava: sua conta aqui parece pipoca, hein? Tá toda hora estourando, viu? E não mudou muito não, viu? Nosso José Fernando também tá. José Fernando Rabechini já está. E nós vamos com os nossos convidados daqui a pouco. Já vamos ter a nossa primeira entrevistada no programa de hoje. Hoje nós teremos José Carlos Baroni Garcia, o Zé Balaio vai participar. Hoje, excepcionalmente, não teremos o comentário da Simone Júdica, que é jornalista, advogada, cronista do site vanderluiz.com.br, com a sua coluna São Roquices. Hoje a gente não vai ter a participação da Simone, mas amanhã já estará com a gente com o seu olhar jurídico e também com o olhar de cronista, sempre observando as coisas que estão acontecendo aqui na nossa cidade. Ô Guilherme, você pode mostrar o nosso site, o vanderluiz.com.br, porque nós temos novidades lá. O nosso Alain Vianney também está sempre atualizando o nosso site, e o site da Giromix. Repita o endereço do site da Giromix. É o www, né, webradiogiromix.com.br e o vanderluiz.com.br. Luiz com Z, né? Luiz com Z. Luiz com Z, e se você digitar Vanderlei Luiz, também tem os dois domínios, é Vanderlei com V e Luiz com Z. Você pode fazer, mostra o site aí, só dá uma viradinha para mim aqui, olha lá o site, pode deixar meio a meio, vamos
dividir, porque assim se pode olhar aqui, conforme nós tivemos as novas mudanças aqui, de distância e tal. O que tem ali? Dória quer antecipar feriados para aumentar o isolamento no estado. Aliás, hoje é a Câmara de São Paulo, porque nós temos feriados municipais e feriados estaduais. Então, o Dória já mandou um projeto para a Assembleia para que o feriado de 9 de julho seja antecipado agora para o dia 25. E nós temos alguns feriados municipais. Normalmente, né, o município tem só o do dia da cidade, mas tem alguns feriados que são municipais, viu? Então lá o que o Dória tá colocando lá? Você que está coordenando tudo aí, o que está nessa notícia aí, meu caro Alan Vianney? Você já citou essa antecipação do dia 9 de julho, né? O objetivo é fazer uma antecipação de alguns feriados, que vai dar 6 dias, né? Um mega feriadão aí que o Dória anunciou hoje. E os outros feriados é o do Corpus Christi, né, dia 11 de junho, e o da Consciência Negra, dia 20 de novembro, que ele já quer antecipar para essa quarta-feira, dia 20, né? Então, e aí, aqui em São Roque também ele falou que vai pedir para os municípios antecipar. Aí tá falando, vamos antecipar o feriado de 16 de agosto, nós vamos perder o feriado de 16 de agosto. Não vamos não, porque excepcionalmente esse ano, 16 de agosto cai num domingo. Sim. Entendeu? A festa de São Roque, se Deus quiser, avançou tudo. Então, se antecipar esse feriado agora para o dia 25 de junho, tal, dia 27 de junho, porque ainda não tem projeto na Câmara ainda, tá? Mas o feriado nosso de 16 de agosto já não vai fazer diferença. Exatamente. Agora, deixa eu ver Mairink, deixa eu ver aqui. Deixa já um dia... deixa Mairink 27 de outubro. Agora, se Mairink antecipar o feriado de 27 de outubro, aniversário da cidade, numa terça-feira. Aí o Peixinho já ia meter um ponto facultativo na segunda, né? Dia 26. É a intenção, mas então... Né? Mas, gente... Se a gente tiver que antecipar agora o feriado, e quando tiver lá em agosto, na festa de São Roque, daqui a 3 meses, se Deus quiser, a gente estiver vivendo um momento bem mais tranquilo, que a gente possa ter a nossa festa, aí nós damos um feriado por conta aí, entendeu? Mas vai ser pra gente no domingo. E para Mairink também. Nem vão querer o feriado. Nem vão querer, falar com tanta vontade que estão para trabalhar agora. Já fiquei muito tempo em casa, acho que eu vou querer voltar. É isso aí. Então a gente, aliás, mas é que tem alguns feriados, eu até falei com o Ian, que é assessor jurídico lá da Câmara, e depois ele vai mandar até para mim, porque eu achava antes que feriado municipal era só o do aniversário da cidade. Mas não, você tem alguns outros feriados que o município... por exemplo. Por exemplo, o Corpus Christi eu acho que é um feriado municipal, então 9 de julho é um feriado estadual. Consciência Negra é municipal, né? Então, mas o Consciência Negra, aqui em São Roque, pelo que eu dei uma pesquisada rápida lá nos arquivos da Câmara, aqui em São Roque não é no dia 20 de novembro. Por conta de um projeto do prefeito Efaneu Nolasco Godinho, eu acho que aqui em São Roque o feriado da Consciência Negra já foi determinado que é no quarto fim de semana de novembro. Entendeu? Então, por exemplo, esse ano, dia 22, seria no... Sim. Então, São Roque, eu acho que o feriado da Consciência, o dia da Consciência Negra, já foi feito num domingo. Mas depois o Ian vai mandar para mim a relação aqui de todos os feriados que são municipais. São Roque teve, durante muito tempo, aí aconteceu o seguinte, dia 15 de agosto não é feriado municipal. Dia 16, sim. Mas para emendar 15 e 16 de agosto, foi feita uma troca aqui na Câmara de São Roque, isso nos anos 80, 70, que a gente não tinha o feriado de Corpus Christi. São Roque não era feriado de Corpus Christi e trocou com o dia 15 de agosto, porque acho que tem uma determinação. Pô, Zé Balai, você que está aí já prestando atenção aí, legal, quantos feriados o município pode criar? Tem uma quantidade de feriados, entendeu? Tem um limite. E depois a gente vai falar disso. Tá bom? Você está fazendo contato? Pode ligar já. Deixa eu mandar um abraço aqui, meu amigo Fernando Zamit, grande Fernando Zamit, radialista, jornalista, trabalhou comigo lá na Jovem Pan, sabe tudo de cinema, fazia a cobertura do Oscar lá na Jovem Pan. E o Zamit é uma coisa assim impressionante. Abraço pro Zamit, que é lá de Taubaté, né? Trabalhou no Jornal do Brasil, a sucursal em São Paulo. Puxa, o Fernando Zamit tem um conhecimento muito grande. E o Zamit, ele tem uma condição assim, por exemplo, estamos vivendo o coronavírus, essa pandemia. Ele já relacionava com o filme. Sabe, já tivemos um filme e tal. Estamos vivendo esse momento de fogos de artifício. Ele já, tem um filme, entendeu? Foi igual a questão das novelas que você fez em relação ao Corinthians. Essa associação de...
Mas eu fiz associação de nome só, ele relacionava. Então, esse momento que a gente está vivendo aqui, estamos vivendo muito calor. Sim. Aí ele já olha, filme e tal, sabe? Legal, Pô, legal. grande Fernando Zammit, vou ligar qualquer hora aqui pra gente bater um papo, viu, Fernando Zammit? Tem muita saudade aqui do nosso bate-papo, um cara extremamente, legal demais, Fernando Zammit. Eu não sei, acho que o Fernando Zammit, ele era assessor, eu acho que ainda é assessor do Hospital das Clínicas. Acredito que não aposentou, né, Zammit? Ainda tem muita lenha para queimar aí. Fernando Zammit é assessor do Hospital das Clínicas, né? Muito da prefeitura lá em São Paulo. Apresentou na Jovem Pan o São Paulo Agora. Era um programa de variedades. Começava assim das 2 até as 4 da tarde, né? Porque tinha o Jornal de Esportes. Tem muita gente na praça? Tem uma... Porra! Olha lá. Pô, tem muita gente na praça mesmo. Muita gente na praça. Mas só para fechar aqui o raciocínio do Fernando Zammit, a gente tinha o Jornal de Esportes era até 1h20, depois passou até 1h30. Aí tinha o nosso jornal, que passou a ser o Jornal Jovem Pan. A gente ia da 1h30 até 2h30. Aí começava o São Paulo Agora, 2h30, o Fernando Zammit apresentava. E eu tive a honra de, em 2 anos, eu substituí o Fernando Zammit nas férias dele. Era muito legal, porque recebia artistas. E um desses programas, um dos anos que eu fiquei substituindo lá o Fernando Zammit, foi dar uma entrevista pra gente, a dupla Pena Branca e Chavantin. Eles iam entrar por telefone. E aí, a hora que a gente abriu o programa, a Cláudia Gouveia, que estava na produção, Cláudia Gouveia, que até hoje está lá na Jovem Pan, também trabalhando com assessoria e tal, e a Cláudia falou assim: não anuncia o Pena Branca e Chavantinho. Mas por quê? Estamos ligando na casa deles e não está atendendo. Quer dizer, acho que era 95, 96, 97, né? Não tinha tanto celular ainda. Falou: segura aí porque não estão atendendo. Falei, caramba, né? Abriu o programa, daqui a pouco bateram na porta assim, do estúdio. Eles foram no estúdio. Pô, aí um deles, inclusive, de cadeira de rodas. Pô, e aí eles entraram lá no estúdio, falaram que eu via a Jovem Pan, e eles me deram um CD, eu tenho o CD autografado de Pena Branca e Chavantinho, e o CD que eles gravaram a música do Guilherme Arantes, Planeta Água. Azul, eu ganhei. Planeta. Como é que é? Não, repete. É que eu acho que eu não entendo nada de música, mas eu tô achando que você pegou o tom errado. Como é que é? Não sei se é essa música. Não é Azul, Planeta. Não. Azul não tem. Planeta. O azul acho que não tinha. O azul é da nossa cabeça. Tinha. Planeta. Águas que... Agora acabou com a música. Eu desfilei uma vez na escola cantando. Você desfilou? Acho que 7 Desfilando de setembro. o quê? O que você fez? 7 de setembro. E só voltando... Pavão que já estamos com a 4 feriados o município pode decretar por ano. 4 onde você viu aí? Já tem na lei? 4. Então tá certo. O dia do aniversário da cidade e mais alguma coisa aí. Mas hoje é o dia do quê? Hoje é o dia... É cumprido. Sim. Como é que é? Combate a... Continua. Vamos lá. Não é combate. é que é cumprido. Hoje é o Dia Nacional do Enfrentamento contra o abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Grande. Olha, a gente tem que fazer valer isso daí, porque é muito importante. Infelizmente, a gente tem muitos problemas nesse sentido. E para a gente falar dessa data, dessa conscientização e como enfrentar o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes, nós vamos conversar aqui com a Renata Carina, que é do Conselho Tutelar de São Roque. Deixa eu conversar aqui com a Renata. Alô, deixa eu pegar a linha aqui, eu tenho que acionar o botão. Atenção, já está tudo ok? Renata, boa tarde, tudo bem, Renata? Boa tarde, Vandy, tudo bem? Boa tarde a todos os ouvintes. Que legal ter a sua participação aqui. E você que é do Conselho Tutelar de São Roque. E como que é, por exemplo, vamos aproveitar esse período que a gente está vivendo de pandemia, que tem muita gente em casa. Infelizmente, a gente tem recebido informação que nesse período está aumentando a violência contra a mulher e eu acho que isso não está sendo diferente com relação a crianças e adolescentes, infelizmente, né, Renata? Não, Vandy, infelizmente não. Nós temos recebido bastante denúncias lá. Eu vi você falando aí o nome, né, do dia do enfrentamento, né, do combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. E aí eu queria só dar uma explanada, né, no motivo dessa lei, né, no porquê foi criado esse dia, se você me permite. Não, sim, vamos falar, pode falar. Para que as pessoas entendam, né, a complexidade e
a proporção que leva, né, leis como essa. Isso foi criado em 18/5, foi criado através de uma menina de 8 anos que teve seus direitos humanos violados, né? Essa lei é chamada eu marquei aqui porque ela... Ai, meu Deus, agora fui... Ela é cumprida, né? Veja bem, o dia é Dia Nacional do Enfrentamento contra o Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes e foi criada, como a gente tem a Lei Maria da Penha, como a gente tem leis aí que recebem o nome ou de quem criou a lei ou de uma pessoa que, infelizmente, acabou... sendo abusada, ter direitos violados, então é homenagem a essa menina. Isso, essa lei é conhecida como caso Ariceli, né? Que foi uma menina de 8 anos, que ela foi sequestrada, tá? Ela foi raptada, estrupada e morta por jovens da classe média alta e, infelizmente, até hoje, né? Até o dia de hoje, não teve punição a essas pessoas, né? Então, diante da complexidade desse crime, da falta de punição, foi criada essa lei. Isso aconteceu em Vitória, no Espírito Santo, tá? E chocou o país todo, né? Então, a partir dessa situação, desse crime hediondo que aconteceu, criou-se, né, esse dia para que tivesse conscientizando, né? Para que as pessoas trabalhassem na conscientização, para que não aconteça mais isso, né? Para que a gente possa estar conscientizando as pessoas, sensibilizando, né? Para convocar toda a sociedade a participar dessa luta em defesa dos direitos das crianças e adolescentes, né? Então foi nesse sentido que foi criada essa lei. E o nosso Guilherme aqui na nossa retaguarda técnica, eu não sei se a Renata está com retorno de imagem, está vendo a gente pelo computador, mas o Guilherme vai colocar para a gente aqui, caso Araceli completa 44, nossa, de quando foi essa reportagem? Que ano ali, o ano ali? 2017, então já estamos com 47 anos, né? E tem o caso Araceli, que acabou virando essa lei para que a gente tenha esse cuidado com as nossas crianças, com os nossos adolescentes. Uma coisa que a gente fala assim, né, Renata? Mas isso é coisa de cidade grande, isso é de São Paulo, Rio de Janeiro. Não. A violência, o abuso, a exploração sexual contra crianças e adolescentes ocorre em cidades médias, pequenas e médias como a nossa cidade de São Roque. Nós temos, infelizmente, casos assim também, né, Renata? Sim, com certeza. Eu falo que a violência contra crianças e adolescentes, ela não tem classe, não tem... não é específico, né, Wanda? Hoje nós estávamos comentando sobre isso, até uma pessoa falou para mim, nossa, mas a gente acha que esses crimes, esse tipo de situação acontece normalmente na classe, né, no pessoal mais vulnerável, de classe baixa, e não é assim, né? Não é assim. Eu até fiz um comentário que no meio do ano passado, 2019, eu me formei, né, em serviço social e eu fiz um estudo referente a isso, porque eu também me perguntava, né, eu falava, como que se dá essa situação de violência sexual? E aí eu abordei esse tema. E o que acontece, que a gente tem essa impressão, é porque a classe baixa, onde o pessoal é mais vulnerável, acaba sendo mais divulgado, porque eles denunciam mais. Porque, veja bem, eu até dei uma, assim, falei assim, de repente um advogado, vamos colocar assim, um advogado, um promotor, um juiz ou um delegado, alguém de uma posição maior, assim, comete esse tipo de crime e, assim, é mais difícil da pessoa denunciar, né? Por isso que não se vê, não é que não tem, é porque é mais difícil da pessoa denunciar, da pessoa ter coragem de denunciar, porque ela sente que não vai ter punição, como foi o caso desses rapazes aqui, né? E realmente aqui não teve, eles eram da alta sociedade e acabou ficando impune. E hoje ainda se tem esse pensamento, ainda se tem esse medo, infelizmente. Estamos conversando aqui com a Renata Carina, que era o Conselho Tutelar de São Roque. Hoje é o Dia Nacional do Enfrentamento contra o Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. E você falou aí você fez serviço social, né? Parabéns, 15 de maio foi dia do assistente social, não é isso, Carina? Isso, foi sim, foi dia 15 de maio, o dia
né, que é comemorado o Dia do Assistente Social. Sim, eu na verdade, eu falo que eu gosto muito, sabe, antes dessa área. Então, quando eu antes de pensar em ser conselheira tutelar, eu já trabalhava nessa área da assistência, sempre trabalhei, né, daí eu me formei. Mas acaba andando junto, né, porque onde tem vulnerabilidade, tem violação de direito, tem criança violentada, é tudo um conjunto, né, de fatores, né. Aliás, eu quase fui ser assistente social na minha vida. Eu prestei vestibular na FIAM em 1987 e tinha que optar o curso, né? E o esperto aqui, em vez de marcar o xizinho no comunicação social, marcou no curso tinha lá de direito e tal, e eu marquei assistente social. Aí saiu o meu nome lá nos aprovados, a gente ia comprar o jornal, né? Saiu na Folha de São Paulo, fui aprovado, fui tudo contente de fazer a matrícula. Fui com o Reinaldinho de Jesus, Reinaldo Cisterna, que está lá em Tocantins, ele tinha sido aprovado também, e um rapaz chamado Valdir, aqui de Mairim, que eu nunca mais ouvi o Valdir, eu gostaria de falar com ele. E aí, quando eu cheguei a fazer lá a matrícula, o cara falou assim, você não está aqui nos aprovados. Como não está? Aí falou, não, você não está como comunicação social, você está como assistente social. Aí, como era no último dia para fechar lá o prazo, falou assim, você vem aqui na segunda-feira e você vai lá na sede da FIAM, lá no centro de São Paulo, lá, e vai. Só que eu cheguei lá, rapaz, eu fui com meu pai, e a gente chegou ali na Raposo Tavares, tinha uma enchente em São Paulo, cara, uma enchente. O ônibus não tá, então a gente tem que pegar o ônibus, eu lembro muito bem que o cara falou ali, a gente deixou o carro ali perto do posto do Paraná, nossa referência em São Paulo, e falou, pega o Largo da Pólvora, que vai passar lá no centro de São Paulo, que o metrô, não tinha metrô ali para você subir. Tava muito complicado a Rebouças e tal, e eu lembro que eu fui lá e o cara catou aquele montão de ficha de inscrição de faculdade e eu tinha sido aprovado em serviço social. Falei, então não vou fazer, eu queria comunicação social. Você vê, quase que eu fui ser assistente social, viu, Renata? Você viu só? E assim, você com certeza não deixaria fazer feio, não, né? Na verdade, o seu trabalho também acaba sendo, né, um serviço social, né, Wandy? Porque você trabalha com a comunicação, que nem no caso do dia de hoje mesmo. O que a gente precisa no dia de hoje? Que seja divulgado, né, esse trabalho, que o pessoal se conscientize, né, que através da denúncia deles, eles podem salvar uma vida, né? Eu sempre falo, quem cala, consente. Né? Inclusive, é previsto no ECA, tem um artigo no ECA onde você pode ser punido, né, por saber de alguma criança que está sendo abusada, violentada, maltratada e não denuncia, né? Então, existe punição para isso. Poxa, tem sim. E acaba sendo desumano, né? Você vendo que uma criança está sendo maltratada e você finge que não é na minha casa, não tem problema, né? Mas a gente precisa ter um pouco de um olhar atento a tudo isso, né? Vou passar para o Alan fazer a pergunta. Aliás, você falou do ECA, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que está completando esse ano 30 anos. Meu caro Alan, faz a pergunta para a Renata aí. Vamos lá, faz a pergunta para ela aí. Boa tarde, Renata, tudo bem? Boa tarde, tudo bem. Renata, eu como jornalista, eu passei muitos anos frequentando delegacias, vendo diversos casos. E pelo que eu acompanhei durante esses anos, a maioria dos abusos, da violência que acontece é na própria família, em relação a pais, a tios, aos familiares mais próximos. Como que vocês trabalham para passar essa mensagem, para ver como que é essa relação entre pais e filhos, para não acontecer o que acontece hoje em dia, infelizmente? Realmente, isso que você falou é um dos problemas maiores que a gente tem, tá? Porque a violência realmente ela acontece, vamos dizer, 80% dentro dos lares. É muito difícil trabalhar isso. O que a gente faz é conscientizar pais e mães, inclusive eu sempre digo assim, nós temos aquela, né, o pessoal mais velho, hoje em dia nem tanto, mas o pessoal mais velho tem aquela, não é mania, mas para eles é uma questão até de educação. Chegou, tá uma reunião em família e você fala assim, senta lá no colo do tio, o tio tá te chamando, vai dar um beijo no tio. Hoje, a gente precisa tomar muito cuidado com esse tipo de situação. Porque, de repente, você acha que você está fazendo seu filho ser educado e você está colocando ele numa situação de risco, porque a gente não consegue identificar, assim, a olho nu, aquele que tem boa intenção e aquele que não tem. Então, eu costumo dizer sempre que nós não temos que fazer os nossos filhos
ter atitudes assim, que a gente acaba, de certa forma, os obrigando, às vezes até ficar perto do violador, porque a criança tem muita dificuldade, né, em falar sobre isso. E é como você disse, dentro do lar é muito complicado, é difícil chegar. E quando chega, a violência já aconteceu, já ocorreu, né? E aí a gente trabalha o fato que já houve e a criança já foi violada, a criança já foi violentada, então é muito complicado. Então por isso que a gente trabalha muito nessa questão de conscientizar os pais que deem voz às crianças, que ouçam mais. Né? Que a gente também tem aquela questão assim, mas meu filho está mentindo, porque é muito difícil você aceitar que um pai abusou, que um tio abusou, que alguém muito próximo fez esse tipo de coisa. E normalmente são os mais agressores, são os que mais cometem esse tipo de abuso, né? Infelizmente. Proteger, na verdade, são os que mais violam hoje em dia. Renato, outra pergunta. Em relação à lei, como que você vê a lei em relação a esses abusos? Você acha que deveria ter uma mudança significativa? Como que você vê as punições para essas pessoas que cometem esses abusos? Eu acho, na minha percepção, tá? Eu falo na minha, porque a gente tem visões diferentes. Mas eu acho que é muito demorado para se julgar uma situação dessa, tá? Que nem assim, a gente tem duas situações. A gente tem a situação onde a pessoa é denunciada e ela é pega em flagrante, então ela vai presa, né? Ela vai presa no mesmo momento. Mas isso dificilmente acontece. E quando não acontece isso, qual que é o procedimento? Faz o boletim de ocorrência, faz o IML, daí você abre-se o inquérito, apura, aí ouve a criança, então o processo acaba sendo muito demorado. Hoje em dia criou-se uma nova lei, que é a lei da escuta especializada, né, que é a lei 13.431, que inclusive São Roque está nessa implantação dessa lei. A escuta especializada, ela vai facilitar, ela vai adiantar um pouco o processo, porque como que era feito? O conselho tutelar ouvia a criança, daí passava para o delegado ouvia, e acabava que essa criança ela era novamente violada, né? Institucionalmente, de tanto ter que falar do crime, né? Do abuso. Então, eu acho que essa lei vai melhorar essa situação. Mas na minha visão, eu acho que demora-se muito para chegar à condenação, para chegar à punição, e às vezes a criança acaba ficando até à mercê né, do violador. É muito difícil, é complicado. E como que vocês trabalham o fator psicológico dessas crianças que são abusadas? Como que é feito esse trabalho do conselho para tentar tirar esse mal que aconteceu na vida desse adolescente e desse jovem? Qual que é o trabalho que vocês fazem psicologicamente para incluir de novo essa pessoa na sociedade, né? Porque ela fica meio traumatizada, totalmente traumatizada com um crime desse, né? Sim. Na verdade, os traumas são absurdos, né? A criança que ela é violentada, dificilmente você vai conseguir tirar esse trauma. Isso é fato. O Conselho Tutelar, ele trabalha ele encaminha, né? Qual que é a função do Conselho nesse caso? A gente faz todo o procedimento de boletim de ocorrência, ML, toda essa situação, e depois nós fazemos o encaminhamento para o CREAS. O CREAS é que vai trabalhar toda essa situação de fortalecimento de vínculo com a família, não com o agressor, tá? Sim. Com essa questão psicológica da família que sofreu esse abuso junto, porque não é só a criança que sofre, né? No caso, quando é um pai ou quando é um padrasto, tem toda a situação da mãe, né, que acaba sofrendo. Então, a rede faz esse trabalho, a gente encaminha, e o CREAS que faz esse trabalho de encaminha para o psicólogo, eles têm lá um grupo de estudo, né? É o CREAS que faz isso. O Conselho Tutelar, ele faz todo o procedimento para o inquérito, e daí passa para o CREAS e continua acompanhando. A gente acompanha eternamente essas famílias, né? Visita, toda vez que tem algum problema eles nos ligam, a gente acaba sendo a gente fica meio na retaguarda do CREAS, porque nunca a gente consegue parar de acompanhar. Né? É isso. Estamos conversando aqui.
Estamos conversando aqui com a Renata. Aliás, o certo é Karine, né? Eu às vezes falo Karina, o certo é Renata Karine, é isso? É isso. E é um Karina com K ainda, hein? É? Renata Karine. Renata, e você falou aí, né, por exemplo, que na maior parte, né, dos casos, infelizmente, de abuso sexual, o abusador, né, o criminoso, é uma pessoa conhecida da família. Mas hoje também a gente tem muito a questão da rede social, né? E aí que os pais têm que tomar um cuidado muito grande, né? Que tem muito cara que se apresenta bonzinho nas redes sociais e é um tremendo de um criminoso, né? Isso, mas você sabe, Wandy, que essa questão da internet, desse tipo de crime virtual, é mais difícil chegar para o Conselho Tutelar, né? Porque ele demanda uma investigação. Então, os pais não conseguem identificar, eles conseguem saber do crime quando já aconteceu de fato, né? Então, essa questão virtual é muito de investigação, então não chega muito. O Conselho Tutelar, ele trabalha, ele atua muito no fato já ocorrido, né? Então, essa questão virtual não chega muito para nós, não. Agora, uma questão, Renata, por exemplo, né? Olha, a menina é a mais abusada, mas infelizmente muitos meninos também são abusados, né? Antes eu não sei se era um percentual maior de meninas, mas a gente vê muitos meninos também sendo abusados, né, Renata? Tem sim. Antigamente o percentual de meninas era muito maior. Hoje já se fala está se aproximando muito, né? Hoje nós temos bastante violação aí de meninos também. Tem crescido muito o índice de violação sexual contra meninos, né? Porque que assim, o violador, ele escolhe. O que acontece, Vânia? Quando a violação vem de fora, então ele olha, ele pega o estuprador, né, o violador, ele escolhe aquela vítima, ele vai lá e faz e comete o crime. Dentro da família, já é mais complicado você identificar, porque você não consegue de imediato, né, porque começa com aquele carinho, daqui a pouco começa aquela brincadeirinha, e daqui a pouco, quando se vê, a criança nem se dá conta, já está sendo violada, né? Agora, me diga uma coisa, Renata, os pais começam a perceber, a criança ou adolescente que estão sendo abusados, eles começam a ter um comportamento diferente dentro de casa ou até mesmo com relação ao desempenho escolar? Sim. A criança, ela apresenta, sim, várias características, né? Uma delas, que a gente percebe muito, é o medo das pessoas, o medo de se comunicar. Ela se retrai, né? Muitas vezes ela se tranca, ou a criança chora muito e você não consegue entender o porquê, ou a criança fica muito rebelde, muito revoltada, porque ela está sendo violentada e ela não sabe como sair daquela situação. Então, depende de cada criança, Vânia, depende da característica de cada um. É muito difícil a gente falar, essa ver em maior incidência ou menor. Depende de cada criança, mas os pais têm que prestar bastante atenção no comportamento dos filhos, sim, e principalmente em relação às pessoas que chegam perto, porque a criança, quando ela é abusada por alguém, o primeiro sentimento que ela tem é o de medo, é o de não querer se aproximar, né? E é isso que eu falei para você no começo, que muitas vezes você fala, vai lá dar um beijo no tio, o tio chegou, e às vezes essa criança, ela vai de medo do pai, entendeu? Às vezes ela vai de medo do pai brigar, do pai depois de sofrer algum tipo de represália, então ela acaba indo e de repente essa criança não quer ir, não porque ela é mal educada, mas porque ela já tem um histórico ruim com essa pessoa, né? Então eu sempre aconselho os pais que respeitem a vontade dos filhos nesse sentido, entendeu? A gente precisa respeitar isso. Agora, hoje é um dia de conscientização, dia muito importante, Dia Nacional de Enfrentamento contra o Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Agora, isso que você falou, um vizinho percebe alguma coisa lá diferente. Alguém da família percebe alguma coisa diferente. Os professores que têm
esse contato direto com a criança. A pessoa que faz essa denúncia é uma denúncia de... Tem o Disque 100, se a pessoa não quiser se identificar. Pode ser na delegacia também. Assim, o importante é que ela denuncie. Ache um meio de denunciar, entendeu? Pode ser de qualquer maneira. Ela pode ir no posto de saúde e fazer a denúncia para o profissional que está lá atendendo a filha dela. Então, a denúncia pode vir de qualquer jeito, entendeu? Não existe um protocolo para denúncia, não. O importante é que ela chegue até o Conselho Tutelar ou até as autoridades para que sejam tomadas as devidas providências. E é sempre bom a gente falar do trabalho do Conselho Tutelar, que às vezes a gente tem a ligação assim, olha, o Conselho Tutelar é aquele serviço que substituiu o antigo juizado de menores, ou o juiz de menores, ou aquela pessoa que trabalhava como, ficava fiscalizando se a criança não estava entrando, o jovem não estava entrando no filme de mais de 18 anos, se tinha no bar. Quer dizer, o Conselho Tutelar, que já existe há alguns anos, ter uma eleição para os conselheiros é diferente daquele antigo juizado de menores que a gente tem na cabeça, né, Renata? Sim, com certeza. Eu falo, o Conselho Tutelar, ele tem uma missão de orientação, de ajuda aos pais, né? Eu falo que a gente precisa quebrar esse paradigma de que o Conselho Tutelar é um bicho-papão. Nós temos que entender que nós somos parceiros desses pais, né? Desses pais irresponsáveis. Porque a gente fala muito pai e mãe, mas tem criança que vive com o avô, com o tio. Então, a parceria entre o Conselho Tutelar e esses responsáveis dessas crianças e adolescentes é muito importante. É muito importante. Por isso que é importante falar sobre isso, quebrar esse paradigma de punição. O Conselho Tutelar, ele é um órgão de proteção à criança e adolescente. Ele não vai punir criança nenhuma, ele não vai punir adolescente nenhum. Então, tem que tirar essa visão distorcida do que é o Conselho Tutelar. É lógico, criança e adolescente têm direito, mas tem dever também. Mas o dever das crianças, os pais têm que cobrar. Isso cabe aos pais, né? O Conselho Tutelar vai orientar, vai auxiliar. A gente até, quando necessário, a gente conversa com os adolescentes, porém, a situação de educar é dos pais, é a função dos pais, né? O Conselho Tutelar é um órgão de proteção, ele vai agir quando a criança estiver tendo seus direitos violados. É para isso que serve o Conselho Tutelar. Estamos conversando aqui com a Renata Carini, que é conselheira tutelar de São Roque. Aliás, a gente teve a eleição em outubro do ano passado. São Roque tem 5 conselheiros, né? Tem o Marquinhos da Fanfarra, a Renata Carini está falando com a gente, a Andréa Amadil, a Lidiane Viana e a Cristina Mara. Aliás, a gente teve a eleição, 3 foram reeleitos, né? O Marquinhos da Fanfarra, a Andréa Amadil e a Lidiane. E a Renata e a Cristina, que são as novas conselheiras que tomaram posse em janeiro. Depois a gente vai até marcar um dia para a gente falar mais desse Conselho Tutelar, que tem muita dúvida na cabeça de como funciona o Conselho Tutelar. Qual que é o endereço de vocês ou o telefone de contato para quem tiver alguma dúvida, Renata? Bom, Vande, vou passar para você os telefones, o endereço eu vou ficar te devendo, depois eu te passo, porque agora na memória não vem. Mas é ali na Alfredo Salvetti, né? Isso, ali, mais fácil falar assim, é o antigo cartório eleitoral, né? Fica exatamente lá, né? Ali Lembra onde era o antigo cartório eleitoral? Na antiga Ladeira Aracaí. Tá. E na antiga Ladeira Aracaí, né? Ali é Alfredo Salvetti, mas a gente falava Ladeira Aracaí ali. Isso. E o telefone? Tem os telefones que é o celular, né? Que é 9 3093 7682. Tá, repete pra gente. 9 3093 7682. E como é que está funcionando o Conselho Tutelar nessa pandemia? E como é que está sendo o atendimento? Como é que quem tiver alguma dúvida, algum problema, tem plantão? Como é que é o atendimento, Renata? Sim, nós estamos trabalhando em sistema de plantão, porém, nós temos feito visitas, os atendimentos estão normais, Vande. Isso é importante falar também, porque às vezes, eu falo assim, que às vezes as pessoas acham que o Conselho não está trabalhando e isso aumenta até o índice de violência, tá? Por incrível que pareça. Porque, mas não vai ter punição porque o Conselho não está trabalhando. Não, nós estamos trabalhando sim, inclusive nós estamos na rua, né, na linha de frente,
fazendo visita, porque tem algumas famílias que a gente precisa estar acompanhando de perto. Então, nós estamos trabalhando no sistema de plantão. O Conselho Tutelar, normalmente, ele já tem o sistema de plantão à noite e final de semana. Então, o que nós fizemos? Nós adequamos esses plantões que já são feitos e que nem a Lidiane que faz o plantão de segunda-feira. Então, ela pega segunda-feira às 8 da manhã e entrega na terça para a Andréia às 8 da manhã, que vai até quarta, entendeu? A gente vai fazendo esse rodízio. Fica 24 horas coberto. O Conselho Tutelar fica 24 horas coberto. Lembrando que, à noite, os atendimentos são feitos emergencialmente pela polícia, né? Pela Santa Casa e GCM, Polícia Militar, tá? É isso aí. Olha, Renato, eu quero agradecer demais aqui sua participação e todo mundo sabe, mas para quem não sabe, né, a Renata é esposa do vereador Toco, que é o presidente da Câmara de São Roque e tal, e essa voz de criancinha que eu tô ouvindo ao fundo eu conheço, ele já participou da entrevista do Toco. É o nosso Pedrinho, né? É o Pedrinho que tá perto aí, né? É o Pedrinho, ele acordou e disse que queria leite. Cuida dele direitinho, senão vou chamar o Conselho Tutelar. E eu brinco, ele é Pedrinho. Olha a responsabilidade, né? Ai, meu Deus. E vou dizer uma coisa pra você, e ele tem Pedrinho aí, é uma homenagem, porque o pai da Renata, o Pedrinho, é o Pedrinho da Telesp, um dos maiores zagueiros da história do futebol amador de São Roque, viu? Sim, É isso aí, e o Pedrinho, o neto aí, tem jeito de jogar futebol, porque se for depender do Toco, nós estamos mortos, viu? Olha, vou te falar, ele gosta de uma bola, viu? Gosta de jogar bola. Eu tinha colocado ele na escolinha, aí acabou, começou a pandemia, e ficou uma semana só, não pôde mais. Vamos ver, né? Quem sabe puxa o vô, né? Porque o vô jogou, era o Pedrinho da Telesp, é isso mesmo o apelido dele, não era? Isso, exato. E precisamos contar umas histórias, era um grande zagueiro. Renata, muito obrigado pela sua participação aqui, falando aí do trabalho do Conselho Tutelar nesse Dia Nacional do Enfrentamento contra o Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Tivemos em anos anteriores até a realização de uma caminhada, tivemos uma programação diferente, né? Mas por conta da pandemia a gente não está realizando esse ano, mas a gente já teve aí em outras oportunidades uma comemoração, né, quer dizer, valorizando essa data para que as pessoas compreendam a importância da denúncia, né? Mas infelizmente por conta da pandemia esse ano está sendo diferente, né, Renata? Isso, na verdade nós fizemos, né, no início do ano, Vande, uma programação, um cronograma de programações, de palestras, de um trabalho voltado às escolas, né, para que a gente pudesse trabalhar bastante esse tema esse ano. E nós já tínhamos feito todo um planejamento no começo do mandato, sabe? Mas, infelizmente, né, não foi possível colocar em prática. Mas a gente quer agora, voltando tudo à normalidade, a gente vai fazer, sim, um trabalho com as escolas, com os professores, que é onde eles detectam as violências, né? Muito, porque as crianças falam muito com os professores. E a gente espera que isso volte à normalidade logo, para que a gente possa fazer um trabalho maior do que a gente já tem feito. Isso é importante. Eu quero registrar que quem está acompanhando o nosso programa é Elizabeth Conceição Martins, a Betinha dos Conselhos, que ela participa do Conselho da Criança, Conselho da Juventude, Conselho do Idoso, Santa Casa consegue. A Betinha do Conselho está acompanhando a gente, que é nossa querida Elizabeth Conceição Martins. Quem também está acompanhando é a Betinha dos Conselhos, né? A Beth é uma guerreira, né? Eu sou suspeita a falar, eu tenho um respeito muito grande por ela, ela sabe disso. É uma guerreira aí nessa questão aí da luta por direitos, né? De todos, eu falo, né? Não é direito da criança, do adolescente, do idoso. Ela, na verdade, ela luta pelo direito de todos, né? Quero já deixar um abraço para ela aí. É isso aí, que é filha do Messias, né? Messias, que foi candidato a vereador, tal, Messias lá do Jardim Suíça Paulista. O Luiz Durães, que você conhece muito bem também, o Brasil tem leis fantásticas que deveriam inibir os crimes, porém a lentidão da justiça acaba jogando a favor dos criminosos.
O caso Araceli, que a gente falou, que motivou a criação do Dia Nacional contra o abuso e exploração sexual, é um exemplo dessa vergonha. Depois ele mandou uma outra aqui, dizendo que o Conselho Tutelar de São Roque ganhou uma conselheira muito compromissada com a causa da criança e do adolescente, com a eleição aí da Renata Carini. Ela é muito atuante e dedicada, enchendo a sua bola aí o nosso Luiz Durães. Luiz Duran também é um grande amigo, parceiro. Luiz Duran é sem palavras, é uma pessoa também que eu tenho um grande respeito, quero deixar um grande abraço para ele, e às vezes a gente precisa lá, eu tenho um problema lá, Luiz, me ajuda aqui, então a gente faz uma parceria. Eu acho que essas parcerias são importantes, tanto com a rede como com esses outros conselhos. É que nem você tocou no início do programa, Vande, falou da violência contra a mulher, né? Daí fala assim, mas o Conselho Tutelar não tem nada a ver com a violência contra a mulher, mas aonde tem uma mulher, tem uma criança normalmente, né? Então a gente se envolve, a gente acaba se envolvendo sim, porque quando uma mulher é agredida, ela é agredida pelo companheiro, sempre tem uma criança por perto, né? Então não deixa de ser problema do Conselho Tutelar. Isso é importante. Conjunto, né? Eu sempre costumo dizer que para a gente atuar num caso, seja ele qual for, a gente tem que estudar o contexto todo da situação, né? A gente tem muito problema com questão de negligência, por questão de limpeza, por questão desse tipo de coisa. A negligência, ela tem um índice bem grande dentro do Conselho Tutelar, conflito familiar. E o conselheiro, além do trabalho dele, né, das funções que ele tem que exercer aqui, das atribuições, ele tem que ter um olhar diferente, porque senão a gente não consegue trabalhar. Se a gente for levar tudo a ferro e a fogo, a gente não consegue, porque a intenção nossa não é chegar lá e ficar pentelhando, nem punindo ninguém. A gente tem que ter a função de contribuir para que essa família saia desse estado de vulnerabilidade, né? Porque nada melhor do que a família continuar da criança continuar no seio familiar. Né? Então é complicado. Eu falo que ser conselheiro tutelar não é simplesmente você fazer o que está aqui na atribuição e esquece o resto. A gente tem que ter sim um olhar diferenciado, a gente tem que ter um olhar humano e buscar entender cada situação de cada maneira diferente, com um olhar diferente, porque cada família tem uma característica diferente. Isso é importante e é um grande avanço que a gente tem na lei, que hoje o conselheiro é remunerado, né? E felizmente a gente tem na nossa cidade aqui pessoas que estão comprometidas, não estão pensando só no emprego, estão pensando que tem isso realmente, essa dedicação para trabalhar. O caso lá do Marquinhos, missão, né? Da Renata, da Andréia Madil, da Lidiane, da Cristina e das outras pessoas que já passaram por lá. Isso que é importante, é o trabalho que é realizado e ninguém está lá só para pensar em salário, né? Sim, com certeza, Vande. Eu falo assim que nós, quando saímos daqui para atender uma família, a gente tem que pensar que nós também temos uma, né? Então, eu sempre me coloco no lugar do outro. Eu tenho essa característica que é minha mesmo. Quando eu vou atender uma família, eu me coloco no lugar dela, né? Eu vou contar um caso rápido, assim, a gente não conta caso, mas eu vou contar uma experiência que eu tive logo no começo do mandato, em janeiro. Nós recebemos uma denúncia de uma negligência, né? E felizmente, eu digo para você felizmente, porque hoje eu tenho um vínculo muito grande com essa família, e eu fui a privilegiada de ir na averiguação dessa denúncia. E o que essa família precisava, na verdade, era de apoio, era de ajuda, você entendeu? E eu fui no começo, ela até me tratou meio brava, né, com um monte de pedra na mão, e aí eu fui conversando, aí ela entendeu que eu não queria tirar o filho dela, mas que eu precisava tirar ele daquela situação de negligência a qual ela estava colocando ele por uma dificuldade que ela tinha, porém, eu queria ajudá-la. Entendeu? E hoje ela manda mensagem para mim que ela fala: Renata, eu te amo tanto porque você foi um anjo que Deus colocou na minha vida. Então isso é muito bom, isso é satisfatório demais. A gente saber que você atuou na vida de uma família e que isso tá dando frutos, né? Que ela tá colhendo frutos daquilo que você fez, do trabalho que você fez. Eu me sinto assim muito feliz demais com os casos que eu tenho pego, com as famílias que eu tenho atendido. Eu não... Assim, eu sou suspeita a falar, Vande, porque desde a faculdade, eu sempre gostei muito da área da infância e da juventude. E eu falo que é minha paixão, então eu faço com muito amor, com certeza.
Legal. Renata, muito obrigado pela sua participação. Dá um abraço lá nos outros conselheiros. E depois nós vamos fazer um programa especial aqui para falar do Conselho Tutelar, mas hoje a gente destacou aqui o Dia Nacional do Enfrentamento contra o Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Só criança não, adolescente também é vítima desse abuso. Obrigado, Renata. Até uma próxima, hein? Obrigada a vocês, eu que agradeço a oportunidade e denunciem. Não esqueçam, gente, nós precisamos muito, muito, muito da ajuda de vocês. Repete aquele telefone lá, Incansavelmente, 24 horas por dia, mas a gente precisa que chegue até nós essas demandas. Então repete o telefone. Peraí, antes de ir embora, só repete o telefone aí do Conselho Tutelar de São Roque. Tem o celular que é 93093 7682. Aí tem o fixo também, que é 4784 5172. E tem... Através do Disque 100 também essas denúncias, que o Disque 100, você liga lá no Disque 100 e eles passam para o Conselho Tutelar as denúncias também. Legal. Obrigado, Renata. Dá um abraço no Toco aí. Um abraço. Tchau, tchau. E no Pedrinho também. Tá. Tá bom. Obrigado aí a participação para falar aqui um pouco desse assunto muito importante do Conselho Tutelar. A gente fica muito feliz de ter essa oportunidade de conversar aqui com a Renata, esses conselheiros que tomaram posse em janeiro. E olha... a gente percebe que tem aumentado o interesse. Infelizmente tem gente que pensa em entrar no Conselho Tutelar porque vai ter o salário, mas felizmente a grande parte, e esses conselheiros que nós temos aqui na nossa São Roque, são pessoas que estão lá para realizar um trabalho muito importante, entendeu? Muito importante, que é para fazer esse contato aí com a criançada e com os adolescentes. Bom, vamos ligar pro Zé Balaio? Eu não estou gostando muito do meu penteado hoje aqui, viu? Mudou o cabeleireiro aí, né? Mudou o corte aí, eu não gostei muito. Vamos ligar pro Zé Balaio e depois pro Zé Fernando, entendeu? E depois eu quero falar aqui, hoje vai ser rápido o Zé Balaio. Ih, ele vai reclamar pra caramba. Deixaram eu depois, o que tá acontecendo? Vão me colocar nos minutos finais. O problema é se ele vai ganhar o bicho, né? Pisou no gramado. Passa aqui, depois ele primeiro, ele ele quer saber tudo, quem falou, quem tava, ele quer saber tudo. Deixa eu conectar aqui o nosso Zé Balaio na minha linha mágica, aqui ó, tem a linha mágica aqui, ó. Ele quer saber tudo o que está acontecendo. Se você quiser saber o que está acontecendo, você volta a fita do programa aí e assiste tudo. Tudo bem, Zé Balaio? Você vai entrar aos 43 do segundo tempo para garantir o bicho. Lembra que tinha isso no futebol, Zé Balaio? Tá no fizinho já, cara. Você me chama no fizinho do jogo. Tá bom, garantindo o bicho tá ótimo, porra. Não, mas já tá bom. A gente já tá metendo uma goleada 3-0. Você entra para garantir o bicho aí, pô. Boa tarde, antes de mais nada, né? Boa tarde a todos que nos acompanham, boa tarde ao Guilherme, que me deu umas dicas. Você já tirou o telefone dele, ele ia começar a me falar. O Alan tá por aí ou não? Opa! Alan tá por aqui. A Simone e ao Zé Fernando, que eu nunca falo dos dois, eles ou já falaram ou vão falar, então não sei, mas também eu cometo essa indelicadeza de não citá-los, né, meus agradecimentos e cumprimentos. Seguinte, cara, você falou de 3-0, eu lembrei daquela questão que falavam que 3-0 é o placar clássico, né? Não sei quem que inventou isso. E o pessoal falava também que 1-0, 2-1, 1-0 é o placar ruim, né? Pra quem tá ganhando. Pô, é ruim pra quem tá perdendo. 2-0. 2-0 é o placar ruim aí que, o placar perigoso. Placar perigoso, 1-0, 2-1, pô. Placar perigoso. Aí falaram que placar perigoso, então o Leão respondeu, falou, então me deixa começar com 2-0 todo jogo, isso às vezes é perigoso. É isso aí. Zé, qual que é o tema hoje aí? Eu vou dar 3 minutos para você falar. Você quer falar sobre o que, Zé Balaio? Você é tema livre, você já conseguiu esse ponto aí. Me cutuque para eu falar alguma coisa. Não, eu cutuco para você falar o seguinte: hoje é o Dia Nacional do Enfrentamento contra o Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. A gente ouviu aqui a Renata Carini, que é uma das conselheiras aqui do Conselho Municipal, do Conselho Tutelar. E você, Zé, sempre foi uma pessoa que defendeu os conselhos, né? Você é um árduo defensor dos conselhos municipais. Sim, o Conselho, num governo democrático, ele é importante porque você tem a representação política, né, que é
através do voto, né? E você tem o funcionamento da sociedade, e ela tem... você tem que dividir por especificidades, né, para você não deixar tudo aquilo no global, né? Então você setoriza e pega na sociedade, seja ela do terceiro setor, seja ela das questões assim mais de voluntariado, né? Mas você pega pessoas que têm uma aptidão e pessoas afins, né? Um grupo de pessoas para tratar de determinadas tarefas. A questão dos conselhos funciona muito bem. E ele tem, por exemplo, nós temos conselhos que são previstos em lei e outros que são criados no próprio seio da sociedade, né? Então, eu acho que na medida em que a sociedade ela fica mais consciente politicamente dos seus direitos e daquilo que ela pode defender, né, da parte dos direitos e os direitos individuais das minorias e das crianças, enfim, tudo isso daí, na medida em que a sociedade se organiza nesse aspecto, ela dá uma lição muito grande de cidadania, né? Então, é muito importante que os conselhos em São Roque, a gente sempre faz essa referência, né? Essa menção, que os conselhos são ativos, né? Você vê que eles têm existência, digamos, sempre, né? Eles têm uma atividade dentro daquilo que se espera deles, né? E seus relatórios, suas metas atingidas ou não, mas sempre dando satisfação, né? Então eu acho que é realmente um exemplo muito grande de cidadania, as pessoas que participam voluntariamente dos conselhos e aqueles conselhos que são especificados, como você citou aí da questão da criança e do adolescente, né, que é o Conselho Tutelar. Esse já é uma previsão, tem até eleição, né, que foi um momento importante, você deu uma ampla cobertura naquela ocasião. Você vê, São Roque, 1.812 pessoas votaram, quer dizer, e tem que votar com título de eleitor, direitinho, que a gente já percebeu uma participação grande, né? Então, esse tipo de conselho já uma coisa assim que tem uma importância muito grande devido até ao próprio tema, né, que é tratar dos direitos da criança e do adolescente. A gente sabe que a nossa sociedade como um todo aí, infelizmente, tem índices de abusos, índices de violência contra os menores muito, muito altos, né? Então você vê que a preocupação ela é pertinente, né? Você ter um conselho que trabalhe dessa forma aí, profissional, vamos chamar assim, né? Que haja essa ação deles. É uma pena, eu não vou ver depois o depoimento. Acompanhe tudo aí. Eu vou acompanhar depois, porque eu gosto desse tipo de atividade e pela própria campanha que foi desenvolvida na questão do Conselho Tutelar, você viu que todos estavam imbuídos assim, de dar o seu melhor. Foi uma campanha muito bonita. Eu não acompanhei tanto quanto São Roque e os outros municípios vizinhos, né? Mas eu creio que também tenha sido no mesmo nível. Todos se prepararam bastante, todos estavam querendo realmente exercer essa função como uma missão mesmo, né? Então eu achei muito legal o processo eleitoral que ocorreu e agora a gente torce para que todos realmente possam cumprir aquilo que é o objetivo principal, né? Então eu percebi na Renata, que acho que, se eu não me engano, foi a mais votada, não? Não, ela foi a segunda. Eu tenho os números aqui. A produção deixa tudo engatilhado. O Marquinhos da Fanfarra teve 280 votos, a Renata Carini 257, a Andréia Madil 242, a Lidiane Viana 141 e a Cristina Mara 109. Tem tudo aqui, Zé Balaio. Não, ótimo. Então, para você ter uma ideia, houve uma mobilização nesse sentido, uma campanha realmente, houve debate? Um debate, sim, foi uma coisa muito importante nesse aspecto de que se estão levando mais a sério. Tudo bem, é um conselho profissional, é remunerado, tudo bem, isso é outra história. Eu acho até que alguns conselhos têm também que ter esse tipo de perfil, né? Alguma coisa que seja profissional para que você possa também, a sociedade, participar, escolhendo e cobrando depois os resultados, e você tem uma coisa assim mais, digamos,
com os cuidados específicos que a lei federal exige, que não se pode deixar de lado essa questão, né? Outras, assim, por exemplo, Conselho de Educação, Conselho de Saúde, todos têm lá suas prerrogativas, até deliberativas até, né? Mas o Conselho Tutelar, ele é revestido, assim, de um cuidado muito grande, porque nós temos índices preocupantes, da mesma forma da mulher, né? Da violência contra a mulher. Já existe toda uma legislação e um cuidado especial das autoridades policiais e tal, para coibir a enorme violência que ocorre contra as mulheres também, né? Estourou seu tempo aqui, viu? Agora eu vou dar a palavra aqui, eu estou acompanhando tudo aqui. Viu, Zé? Para fechar, o Alan tem uma pergunta para você, Alan Vianney tem uma pergunta para você, e você responda, por favor, em 45 segundos a pergunta. Deixa eu passar, colocar na vara de bambu aqui. Então, vai, faz a pergunta, Alan. O cara não para. Boa tarde, Zé. Tudo bom, Zé? Tudo bem, Zé. Zé, em relação ao TCE está pedindo que as prefeituras comecem a informar os gastos em relação ao coronavírus, né? Mairim, que foi citada, São Roque e algumas cidades da região. Como que você vê essa medida do TSE e do Ministério Público para investigar esses gastos que as prefeituras estão fazendo sem licitação, né? Veja bem, isso é importante, porque nós comentamos no programa de sexta-feira, né, que o Brasil, você até colocou a classe política brasileira, se fosse na série D, né, D de dado, né, D de dado. Então, você veja, infelizmente, esses desvios de conduta, esses vícios de conduta estão ocorrendo em plena pandemia do coronavírus, entendeu? Então, você levanta você tira as exigências da legislação, digamos, específica, né, que é a lei de licitações e outras mais exigências para que você possa adquirir as coisas pela prefeitura. A prefeitura compra, né, então ela tem todo um arsenal aí de cuidados para que não haja manipulação, direcionamento, enfim, a legislação é rigorosa nesse aspecto e mesmo assim a turma desvia. Num momento como esse, essas exigências são levantadas, ou seja, você pode fazer as contratações mais rapidamente, diretamente, sem tanto entrave burocrático como ocorre com as exigências da legislação específica. Então, é preciso que haja também um cuidado da Câmara de Vereadores, o Tribunal de Contas e o Ministério Público fiquem atentos, porque a nossa classe política é série D, como você falou, né? Então, ela não é confiável, não é confiável. Então, tem que ficar esperto, porque os olhos são rápidos, são ligeiros, como fala na gíria. Então, qualquer oportunidade, o pessoal vai lá e tira a sua vantagem. Infelizmente. Então, tem que passar relatório, a Câmara de Vereadores tem que ficar atenta, porque se bobear, os caras pegam mesmo. Os caras são rápidos. Fechou, Alan? Fechou? Ô Zé, muito bom. Pera aí, Zé. O Zé tá falando. Pera um pouquinho, Zé. Pera um pouco aí. Já deu tempo de 45 segundos. Zé, muito obrigado pela participação. José Carlos Baroni Garcia, o Zé Balaio participando com a gente aqui. E eu juro pra você, 10 segundos, só que eu vou dar a notícia na sequência, você já deve estar sabendo. Faleceu o ex-governador Laudo Natel aos 99 anos. Então, 15 segundos, Zé. Em 15 segundos ele recusa falar. Sentimento da família enlutada. Mas o Laudo Natel tem uma ligação muito grande aqui com a nossa São Roque, principalmente por conta do Donaldo Lopes, que tinha uma ligação muito grande, e depois fique ligado, Zé, que eu resgatei lá do nosso arquivo a inauguração do estádio Zito Godinho em 1988, lá no estádio do Canguera Futebol Clube. E o Laudo Natel veio, e o Carlos Melo fez a pergunta para ele assim: governador, o senhor inaugurou o Morumbi, agora o senhor está inaugurando o Zito Godinho, né? Eu vou colocar um videozinho nesse sentido. Veio muitas vezes aqui a São Roque, principalmente por conta da ligação com o Donaldo Lopes. Exatamente. É uma figura importante, assim, sob o ponto de vista político, importante no sentido de que teve uma projeção, né? E agora as avaliações históricas aí e que sejam feitas posteriormente, mas de qualquer forma teve a sua ligação com São Roque importante, né? Como você citou,
E agora deixa o Zé Fernando falar um pouco mais sobre... Ele é São Paulino, né, pô? Ele é São Paulino, o do Laudo Natel era doente São Paulino, existe aquela séria dúvida que sempre paira se houve ajuda ou não do governo do estado quando ele... Você provoca, o Laudo Natel, pô. Aliás, eu tive a oportunidade... Então, o Laudo Natel foi uma vez lá na Jovem Pan, e então, uns 7 anos atrás, mais ou menos, o Laudo Natel estava com 99 anos, né? Completaria 100 anos em setembro. Então, ele já tinha 90 anos com certeza, né? E aí ele falou para mim, que eu falei de São Roque, ele lembrou do Donaldo, falou, poxa, Donaldo, falei que ele esteve na inauguração do estádio do Quintinão, esteve na inauguração do São Roque Supermercados, aliás, eu falei com o Efaneu agora à tarde, né, Donaldo falou, poxa vida, o Efaneu falou, como é que pode, né, o Donaldo que fez o convite, e o ex-governador veio na inauguração da primeira loja do São Roque Supermercados, uma loja, ele falou, uma loja pequena, 260 metros quadrados, e a gente teve a presença de um ex-governador, entendeu? Tava lembrando disso daí. Tem a foto, até Alan, põe a foto aí, ó. Eu tenho essa foto, você não vai ver. Eu tenho essa foto, não, a foto do Laudo Natel, eu mandei várias fotos pra você, não mandei? Daquelas lá. Eu vou correr rapidamente as fotos do Laudo Natel, porque lá, essa é uma foto do Laudo Natel, pessoal de São Roque indo lá, é o Laudo Natel chegando para participar de uma festa do vinho, 1972, se não me falha a memória, e quem está ao lado ali de óculos e de pullover ali, de colete, é o prefeito de São Roque, o Henrique Luiz Arnóbio. Aí está o Laudo Natel, quem está segurando o guarda-chuva é o... Não é o Glauco vai estar aí também. Mas quem está segurando o guarda-chuva é o presidente do São Paulo, Carlos Miguel Aidar, o pai dele, Henri Aidar, que foi presidente do São Paulo, é o Henri Aidar que está segurando ali o guarda-chuva. E quem está do lado ali é o Donaldo Lopes. Põe outra foto aí, depois esse é o pessoal do São Roque indo convidar o governador para vir na festa do vinho. Olha lá, quero agradecer ao meu amigo Arthur Lovisolo, do Arquivo de São Roque, que mandou essas fotos. Olha lá, ele recebendo o convite da festa do vinho, tá lá, olha lá o Donaldo junto ali, olha o Arnóbio ali entregando também. E põe, roda mais umas fotos aí. Essa já não é, essa da semana passada. Tá bom? Então, põe a que eu mandei da inauguração do supermercado hoje, eu mandei junto com essas fotos aí. Você vai achar, tem uma foto, não veio? Que mês que era isso, mais ou menos? Era junho, julho, era um frio pra caramba. São Roque fazia frio, pô. Turma ali de... Só vieram essas 4? Eu vou mandar pra você outra. As mulheres de boi, né? De tudo. Zé Balai, um abraço, senão o programa não dá pra entrar o Zé Fernando, ele vai chorar. Outro abraço pra você, querido. Até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã. Liga pro Zé Fernando aí que nós vamos falar do Laudo Natel, o Zé Fernando vai se emocionar. Você 1h07, eu vou falar pro Zé Fernando falar rapidinho, tá bom? O Laudo Natel faleceu, 99 anos, e quando ele foi lá na Jovem Pan, há uns 7 anos atrás, ele falou assim, eu continuo seguindo minha rotina de trabalho. Ele foi diretor do Bradesco, importante diretor do Bradesco, além de ter sido governador, e ele falou que ele acordava de manhã, acho que ele morava na região do Morumbi, lembro, né? Ou na região dos Jardins ali, e ele ia para o escritório dele lá no centro de São Paulo e mantinha a rotina como se fosse de trabalho. Ficava no escritório até 4, 5 da tarde, de terno e gravata. Aliás, o meu amigo José Luiz Menegatti, grande locutor, ele falava que é difícil encontrar uma foto do Laudo Natel sem estar de terno e gravata. É muito difícil, porque ele estava sempre de terno e gravata. Na estica. E o nosso querido Menegatti lembrava que uma vez ele fez uma entrevista com ele lá em Marília, foi governador 2 vezes de São Paulo, e depois uma vez quando o Morumbi completou acho que 60 anos, eu fiz uma entrevista com Benedito Rui Barbosa, um grande autor de novelas, e o Benedito Rui Barbosa, como publicitário, participou muito da construção do Morumbi. E o Morumbi, quando foi construído, não era o estádio do São Paulo, era o estádio da cidade de São Paulo. O corintiano adorava jogar no Morumbi, o palmeirense, apesar de ser do São Paulo, e depois de ter toda essa polêmica, essa conversa toda aí, mas foi construído como um estádio dos times de São Paulo. Tanto que na inauguração fizeram lá um combinado com jogadores do Corinthians, do Palmeiras, tal, tem tudo isso daí. E o Laudo Natel falou de São Roque, e ele lembrou de São Roque, falou, e agora faleceu o Laudo Natel aos 99 anos. Zé Fernando tá conectado aí? O Zé Fernando... A Renata Carini mandou uma mensagem aí. Mandou?
Acho que é legal. O que mandou a Renata? Leia a mensagem da Renata Carini para mim, por favor. Assim, Wander, ano passado foi instituído no calendário oficial do município o Dia do Enfrentamento à Violência e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Lei do vereador Toco. Esqueci de mencionar. Opa, Toco. E a assessoria do Toco lá falou: não fala de mim, mulher. Não fala de mim, mulher. Grande Toco. Eu já acompanhei. Tá com... O Zé Fernando tá aí. Com reflexo. Pô, achei que era a porta de um cinema ali. Você está num teatro? Zé? Parece teatro, cara. Boa tarde, Zé Fernando. Vem mais um pouquinho pro canto aí, pro outro lado. Boa tarde, Zé Fernando. Já vimos que ele não é um vampiro, né? Pelo menos não é um vampiro. Tá bom. Tá com charme, ficou charmoso assim no cantinho aí. Tudo bem, Zé Fernando? Tudo bem, e vocês? Boa tarde, tudo bem? Olha que legal, parece um café francês que eu só conheço por foto. Caramba, e olha rapaz. O lustre, Olha, parabéns, hein, Zé Fernando? Porra, parabéns, a dona Sônia ela cuida bem da coisa aí, hein? Cuida bem. Ela é uma boa decoradora. É isso aí. Viu? E faleceu o Laudo Natel, presidente do São Paulo, que se conheceu tão bem, Laudo Natel, pô. É uma pena. 99 anos poderia ter chegado aos 100, né? Mas é talvez o principal, junto com Cícero Pompeu de Toledo, o principal presidente do São Paulo Futebol Clube, que inaugurou o estádio em janeiro de 1970 e se tornou governador em 1970. Eu não entendo de onde veio Mas o o estádio não é 70, não é 62 a inauguração do Morumbi? Não, a inauguração em 62 foi da primeira parte, a conclusão, desculpe, em 1970 70. E ele foi governador em 1970, eu não sei aonde que ele deu dinheiro para o São Paulo. Canso de perguntar isso, principalmente para os nossos queridos corintianos, bom moços lá né, desses canais de bom moço aí, que eles falam tudo certinho, que tem que fazer com futebol. E ninguém me responde. O único que me respondeu uma vez foi o doutor Osmar, dizendo que na primeira vez que ele foi governador, que foi só por 10 meses, que ele substituiu o Ademar de Barros, eu acho. Ademar de Barros, isso. Mais ou menos eu lembro desse período. Só por 10 meses que ele pedia para as prefeituras mandar caminhão de terra, se eles tinham terra para aterrar o Morumbi. Nunca ouvi falar de nenhum tostão, independente do que aconteceu com a Copa do Mundo, com os times. Então, eu estou querendo ver quem prove isso que ele deu. Nunca tirou um tostão do governo. O dinheiro que foi dado, parece que 11 milhões de cruzeiros, 11 mil cruzeiros, foram dados para os 3 grandes. Os 3 grandes receberam esse dinheiro. Então não foi exclusivamente para São Paulo, foram para os 3 grandes. Isso lá o Natel até já falou isso em entrevistas. Então eu não devo. Foi um grande presidente, junto com Cícero Pompeu de Toledo, uma pessoa que, como presidente de clube, à frente no seu tempo, como governador. Qualquer dia a gente fala de política, nós estamos falando de futebol. Então, ele era, como presidente, sem dúvida, uma pessoa à frente do seu tempo, um grande empresário também. Do Bradesco, dirigente e diretor do Bradesco. E eu tenho grande admiração por ele como presidente do São Paulo Futebol Clube. Agora, como governador, a gente pode discutir. E outra coisa, um dia que eu fiz a entrevista lá do Morumbi, eu entrevistei o Benedito Rui Barbosa, que trabalhou na parte publicitária do Morumbi, os caras vendendo carnê, um monte de atividade lá, e a gente fez a entrevista com o Benedito Rui Barbosa. Eu coloquei uma crônica, uma poesia que ele escreveu na voz do Benegatti. O Benedito Rui Barbosa se emocionou, e qual não foi a minha alegria que eu estava fazendo o programa? Fazia o programa era do 12h30 até 1h30, a memória do plantão, lá na Jovem Pan, todo domingo, e aí veio um recado para mim, anotaram da produção, chegando assim, olha, quem acompanhou a entrevista, gostou muito, se emocionou, foi o ex-governador Laudo Natel. Ele estava ouvindo o programa e mandou uma mensagem que gostou muito da entrevista, mandou um abraço para o Benedito Rui Barbosa, para todos lá da equipe da PAN, que ele estava indo para o restaurante, estava indo para almoçar com a família, o rádio ligado na Jovem Pan, e ouviu aquela homenagem e mandou. Fiquei muito feliz de saber que o Laudo Natel estava acompanhando a gente lá. Aliás, deixa eu mandar uma foto aqui, isso que eu estava aqui pegando. Cadê aqui o nosso Guilherme? Eu vou mandar a foto aqui da inauguração do supermercado São Roque, mas foi o seguinte, você baixou o vídeo do... Então deu o seguinte, Laudo Natel esteve várias vezes em São Roque.
uma delas em 1988, na inauguração do estádio Zito Godinho. E eu resgatei esse vídeo aqui, acompanhe Zé Fernando, lá o Donatel em São Roque, na inauguração do estádio Zito Godinho. Tem uns 6, 7 minutinhos, mas vale a pena, é um documento histórico bem legal. Acompanhe aí, ó. Eu gosto muito de recordar as coisas que envolvem o esporte de São Roque, de toda a região, do Brasil, né? É muito bom a gente recordar. Inauguração do estádio Zito Godinho, 21 de agosto de 1988. Foi uma festa bem legal. O pessoal de Canguera, durante muitos anos, trabalhou para que pudesse inaugurar o seu estádio. E foi uma festa bem legal, com muitas crianças participando. O ex-governador, ex-presidente do São Paulo Futebol Clube, Laudo Natel, foi um convidado de honra. Laudo Natel, que inaugurou o Morumbi e tem no seu currículo também a inauguração do estádio Zito Godinho. Prefeito Mário Luiz Campos de Oliveira, Donaldo Lopes, que foi um grande batalhador do esporte de São Roque, José Antônio Sanches Dias, que era candidato a prefeito em 88, perdeu a eleição para o Zito, e claro, muita festa. E onde tem festa, não pode faltar banda. Banda Lira Unense, regida pelo maestro Negro Lima. E nesse momento as crianças estão chegando também ao gramado aqui de Canguera, numa festa muito bonita. Olha só, a criançada no gramado.
assim, qualquer dificuldade haverá, qualquer problema será pequeno. Deixem que todas as pessoas compartilhem com vocês a felicidade. Permitam que todos busquem um pouco da esperança que só vocês possuem. Sigam sempre em frente, de mãos dadas, de coração aberto, com sinceridade e compreensão. Vamos conversar nesse momento também com o ex-presidente do São Paulo também e ex-governador do estado de São Paulo, o senhor Laudo Natel, que está presente nessa festa de inauguração do estádio de Canguera. Senhor Laudo Natel, como é que o senhor vê toda essa festa, toda essa alegria aqui no estádio de Canguera? Olha, eu participo muito dessa alegria, em primeiro lugar porque gosto muito de São Roque, tenho aqui muitos amigos e frequento costumeiramente essa cidade. Em segundo, você sabe que eu tenho sido também um homem do esporte, um homem que lutou muito para a conclusão do estádio do Morumbi, de modo que eu participo também da alegria e me coloco no lugar dessa gente que consegue realizar aqui nesse bairro um estádio dessas proporções e um estádio dessa beleza. Eu acho que é mais um incentivo para o desenvolvimento do esporte da região e é com grande alegria que eu venho abraçar a gente de São Roque e especialmente cumprimentar os desportistas locais. Daqui a pouquinho nós teremos São Bento e São Paulo. Como é que está o coração do torcedor Laudo Natel? Bom, o coração do desportista Laudo Natel está sempre pendendo para o São Paulo, como é natural. Mas, acima de tudo, a gente aprecia um bom espetáculo e como o público aqui deve estar dividido, vamos torcer para que o jogo decorra dentro do cavalheirismo costumeiro e que o resultado favoreça aquele que se comportar melhor dentro do campo. A Publisom, a empresa de comunicação social e a cobertura de som deste acontecimento. Que festa bonita, hein? A gente estava lá registrando tudo com a NT em Vídeo Produções. O registro da inauguração do estádio Zito Godinho. Gostou da festa? Gostou do vídeo? Curta o vídeo e a gente volta em breve com mais. Aí, tá aí a participação do ex-governador Laudo Natel, que faleceu nesta segunda-feira na inauguração do estádio Zito Godinho. E a partida principal que marcou a inauguração, que a gente teve futebol feminino, teve a seleção de São Roque, teve a criançada, teve veterano e tal. O jogo que marcou a inauguração, teve até um jogo do Paulistano também pela terceira divisão. Mas o jogo que marcou ali o oficial da inauguração é São Paulo e São Bento. Era o torneio Eduardo José Fará com um expressinho de São Paulo, entendeu? Tanto que nesse time de São Paulo estava o Ronaldo, que depois foi para a Copa do Mundo, o Ronaldão, né? Que fez o primeiro gol, tinha o Antônio Carlos, que é Antônio Carlos Zago, contra o São Bento. São Paulo goleou nesse jogo. O Zé, já vou passar para você. São Paulo goleou esse jogo. E aí outra coisa, a Rádio Bandeirantes veio, o Roberto Silva era o repórter. Roberto Silva, o Pivio de Direto falava, os repórteres da Bandeirantes, Roberto Silva, o Olho Vivo, Eduardo Luiz, o Ligeirinho. Roberto Silva estava aí. E quem é esse que fala? Osmar. É que estava tendo um jogo em São Paulo, Osmar Santos narrando, e quem veio da Rádio Globo fazer a reportagem foi o Oswaldo Luiz, que hoje narra lá na Sport TV, ele que é de Campinas. Ele que fala, Osmar, essa voz aí. Muito legal esse resgate. Viu aí? Já tinha visto essas imagens do nosso arquivo, Zé Fernando? Já. Vi numa outra ocasião aí, mais festiva, né? Não como hoje, não... Mas é sempre bom recordar, é legal, eu gosto de ver. Eu não estava em São Roque nesse dia, não fui assistir, cara. Pô, você estava com as competições de natação do Grêmio, seguramente. Então não deu para mim assistir. Legal, e para fechar que o nosso tempo aqui tá estourado aqui, mas fala com o Alan Viana a sua dica cultural aí, fala aí, Alan, o que você mostra o Alan aí? O que ele é, Zé? Teve dias para assistir aí, maratona de filmes e séries, Zé? Nossa, eu acho até que eu preciso deixar para amanhã, porque eu fiz um monte aqui, viu? Acho que amanhã, calma, gente, que eu tive uma maratona, tem até indicação de nossos internautas, meu. Eu recebi duas indicações de uma série de um filme dos nossos internautas aqui. Então, acho que amanhã, com mais calma, a gente fala, né? Maravilha. Tem bastante. O Wander que sabe o tempo aí. Mas dá uma dica aí, pô. Fala uma dica para hoje, pelo menos, pô. Olha, na Globo tem o Repanche, né? Repanche, a destruição total. David Zah é um cientista lá, um primatologista, e ele tem lá um trabalho com chimpanzé, com gorila, não com chimpanzé, com gorila, e numa experiência genética mal sucedida, os animais começam a virar bicho aí, virar um maior terror aí, assassinar as pessoas tudo, e ele precisa fazer um trabalho
ele se transforma em fantasma, um tipo de fantasma. E ele precisa fazer um trabalho para descobrir um antídoto, né, para acabar com esse problema que ia virar uma epidemia mundial. Inclusive, eu sugiro ao cientista, se conseguir um antídoto humano para isso, eu faço a distribuição em Brasília. Eu levo pessoalmente, não cobro frete, não cobro nada, e eu faço a distribuição lá se precisar. Distribuo para todo mundo lá que precisar em Brasília, eu levo. Mas esse é o filme da Globo de hoje, é sobre uma epidemia também. Esse é o da Globo. E, Wander, então, para falar aqui dos nossos internautas, que sexta-feira nós pedimos para eles, se alguém quisesse dar uma dica, e vieram 2 dicas aqui. Que legal. Ainda. Deixa eu agora aqui, onde é que eu escrevi eles aqui, que tem um monte de coisa aqui de seriado que eu assisti, tudo tá aqui. Então, olha, as 2 dicas, uma foi da Marialba, que ela é uma internauta que assiste a gente lá em Riviera de São Lourenço. Opa! Hã? Não, legal, Riviera. Legal. Não, legal. Ela Bonito assiste, lá. A gente indicou. Um filme, ele é de 99, né? Mas é um filme muito legal, que é Destino Cruzados, que é a direção é do Sidney Pollack e tal, e com a Christiane Thomas lá, e o Henry Ford. É um filme legal, bacana. Eu gostei de reassisti-lo. Então, Henry Ford fez Era Uma Vez no Oeste, né? Com Charles Bronson. E o Marcos, Bronson, que também é do Litoral, indicou uma série, cara. Eu assisti só um episódio dela, mas eu achei legalzinha, bastante interessante, né? Ela chama Atypical. Não sei se você já viu. Essa eu não assisti, Zé. É legalzinha até, né? É uma comédia dramática, claro. Ela é comédia, mas ela é dramática também, né? É de um rapaz de 18 anos, diagnosticado com autismo, né? E ele começa a se envolver nos primeiros casos românticos dele. Eu achei legal, vou assistir o restante aí. Tem 28 episódios, né? São 3 temporadas só. Bastante. Achei legal. Assistiu todinha? Essa eu não assisti, Zé. Ah, não assistiu? Não, eu tô assistindo Condenados pela Mídia, que eu te falei sexta-feira. Isso. Que é bem legal. Mostra às vezes, na década de 90 era uma febre esses julgamentos gravados, né, nos Estados Unidos. Então os advogados começaram a transformar esse julgamento em histórias para televisão, com personagens, com mocinho, com bandido, e de como eles usavam a mídia para transformar às vezes o julgamento. É muito legal esse documentário aí. Não, é legal sim. Depois dá uma assistida aí. Eu fiz várias aqui, Wander, mas a gente deixa para amanhã que... Não, amanhã eu prometo que eu vou dar um espaço maior, viu, Vamos destrinchá-la durante a semana, Zé. Amanhã você vai entrar no começo do programa, tá? Boa. Tá legal, mas não é pelo caso, é que... Não, mas é bom no finalzinho que termina daquela forma leve, né? Mas é. Boa noite. E bota a foto do Laudo Natel na inauguração do São Roque Supermercados, que eu fiquei devendo, agora chegou lá. Inauguração do São Roque Supermercados em 8 de março de 1974. E o Laudo Natel veio, um ex-governador, veio na inauguração do São Roque Supermercados aí, atendendo o pedido lá do pessoal de Canguera, mas também do nosso querido Donaldo Lopes. Põe a foto aí, dá pra pôr a foto. Um cara correndo na praça sem máscara. Fala, Zé. Wander. Oi. Ele veio no enterro da minha avó, cara. Ele veio também? Poxa. Nós estamos lá no enterro, tudo esperando, aquele tempo era na casa, né? De repente a rua lá, Tiradentes, morava na Tiradentes, começou a parar, tudo um monte de carro e tal, desceu, era ele, cara. Poxa, como é que chamava a sua avó? O Donaldo estava junto com ele, claro, mas ele desceu com a turma dele toda lá. Eles vieram no enterro da minha avó, vó Anitta, esposa do meu avô Lívio Talhassaki. Ex-prefeito de São Roque. Põe a foto aí só pra gente fechar. Põe a foto aí. Olha, então a inauguração do São Roque Supermercados, aquele que tá do rosto de lado ali, ó. Eurico César, que foi vereador em São Roque, também tio do Zé Balaio. De óculos escuro, o Alain, esse é o Jarbas de Moraes, que foi prefeito de São Roque. Ao lado do Jarbas, cabelo pretinho ali, o Efaneu Nolasco Godinho. Ao lado, estiloso, né, ao lado ele vai aquela calça boca de sino. Ao lado do Efaneu está o Donaldo Lopes. Ali, de terno e gravata, o ex-governador Laudo Natel. Passando atrás, assim, ó, meio que disfarçando atrás, querendo passar para não sair na foto abaixo. ali. O seu Aristeu, que é um dos fundadores do São Roque Supermercados, que faleceu ano passado.
E aquele que está atrás ali, ó, então tem o Efaneu, o cabeça listrada é o Donaldo Lopes, dele? E atrás, sabe quem é? Não consigo. Ex-vereador, ex-presidente da Câmara de São Roque, Ézio Donizete Marque. O Ézio Marque também ali na inauguração do São Roque Supermercado. E essa senhora aqui? Aí a senhora eu já não sei. Outro dia sorrisão, né? Quem puder me identificar, acho que até não sei se me identificaram no dia quando a gente falou do São Roque Supermercados, essa foto do arquivo lá do São Roque Supermercados, obrigado a Mariana Giancoli lá do marketing do São Roque Supermercados. É legal a gente ver essas fotos aí, né? Sim, Zé Fernando, matou um pouco de saudade, né, Zé? Antes essa foto tinha aí no mercado, agora eu já não sei mais. Eu acho que tem ainda lá. Acho que tem lá. Tá bom então, obrigado Zé Fernando, um abraço. Outro. Valeu, Zé. Valeu, e vamos fechar aqui mais essa edição do Linha Aberta. Tudo bem, né, Alan? Deu pra gente colocar aí uma série de coisas aí, né? Obrigado a todos que mandaram mensagem aqui também no WhatsApp. Orlando Moraes está mandando aqui. Divulga que sábado vou fazer uma live. O volume acústico, 23 de maio, sábado. Vai ter uma live sábado, legal, 8 da noite. Obrigado ao nosso querido Orlando Matos do Volume Acústico, tá certo? Se tiver mais alguma novidade, fechou? Não, acho que por hoje foi completamente ótimo. Então tá bom, amanhã a gente volta. Obrigado ao nosso Guilherme Gomes. Use máscara, a minha já tá aqui também, a máscara personalizada da Giromix, né? Use máscara, vamos nos prevenir e vamos superar